Morar sozinha é com certeza um grande desafio. E eu não falo só pela questão financeira, pela questão de ser mulher, não só pela questão de estar construindo uma carreira, mas existem muitos outros desafios quando a gente mora sozinha. E um desses desafios é a questão da solidão, né? E é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. E eu vou contar um pouquinho pra você como tem sido a minha experiência e como que eu me preparei antes de vir morar sozinha pra lidar com essa questão da solidão, pra te aconselhar, pra ser teu ombro amigo, pra pegar na sua mão e falar assim, ó, vem que eu vou te ajudar. O primeiro ponto que eu queria conversar aqui, ele começou há alguns anos atrás. Eu sempre fui uma criança, uma pessoa extrovertida que me conectava muito com as pessoas, que tinha muita facilidade em estar com pessoas e eu tava sempre reunida de muitas pessoas. Até que eu entrei na adolescência, aquela fase que a gente vai se conhecendo, vai se entendendo mais como pessoa e foi se encaminhando essas questões de solidão e de relacionamentos. E teve a pandemia, onde eu já estava vivendo todos esses processos dentro de mim em relação a mim mesma, a minha própria companhia e a companhia das outras pessoas. E dentro da pandemia eu passei a passar mais tempo comigo mesma, não só porque a gente estava isolada, mas a prestar mais atenção em quem eu era, quem era a Bárbara, quem era essa pessoa, que era uma coisa que a gente geralmente não presta atenção, sabe? Quais eram os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, as minhas características que eu gostava, aquilo que eu não gostava, o que as pessoas me elogiavam e o que as pessoas apontavam como defeito pra mim, e se realmente eram defeitos, se realmente aquilo que elas elogiavam eram elogios. Eu passei a prestar muito mais atenção em quem eu era. E isso fez eu desenvolver um amor muito grande pela solitude. Solitude nada mais é do que o prazer de se estar sozinho, o prazer de você aproveitar a sua própria companhia, independente se você tá com outras pessoas ou não, sabe? Hoje eu amo ficar sozinha comigo mesma, com a minha própria companhia, com as minhas ideias. Tudo bem que às vezes as minhas ideias elas perturbam demais a minha cabeça e me fazem ficar criando teorias da conspiração sobre tudo e todos, mas isso aí a gente trata com a terapia. Mas, no geral, eu gosto muito da minha própria companhia. Eu aprendi a ter prazer com isso e isso facilita muito a vida quando a pessoa quer morar sozinha. Então, o meu primeiro conselho para você é que você se conheça cada vez mais, que você aprenda sobre essa questão da solitude, sabe? Que você aprenda a admirar e a aproveitar a sua própria companhia. Porque não adianta você querer morar sozinho só pelas vantagens de, eu tenho a minha independência, eu tenho a minha liberdade. Sim, isso é muito bom, mas e nos momentos em que você perceber que é tudo você, sabe? Não tem mais ninguém na maioria das vezes pra te ajudar. E às vezes você não vai querer pedir ajuda o tempo todo para as outras pessoas. Então, passe a aproveitar cada vez mais momentos com você mesmo. Faça passeios sozinhos, faça de momentos simples, como tomar um café, como ler um livro, momentos em que você pare e pense, caraca, que bom que é eu estar sozinha na minha própria companhia nessa paz, sabe? Então, aproveite cada vez mais, estude cada vez mais sobre essa questão da solitude, porque isso vai ser o ponto assim crucial, um ponto chave para você quando você for morar sozinha. Porque você precisa entender que você vai estar sozinha o tempo todo, pelo menos a maioria do tempo. Então, é importante que você goste da sua própria companhia, porque você vai ser a sua companhia quando você ir morar sozinha. E agora, o segundo ponto que é importante dizer é que eu tive momentos aqui, desde que eu vim morar sozinha, em que eu me senti, que eu sentia solidão. E a solidão, ao contrário da solitude, a solidão é o sentimento ruim de se estar sozinha, aquela tristeza, aquela angústia de se estar sozinho. E sim, a gente sente isso. E esse sentimento de saudade de ter outras pessoas junto com você, de às vezes ter a bagunça, de às vezes ter, sabe, outras pessoas reunidas, a gente se sente sozinho. E na maioria das vezes, quando a gente mora sozinha, a gente vai criando um ritmo e hábitos da nossa vida que facilitam a nossa vida na nossa rotina, nos nossos horários, sabe? E às vezes é difícil de encaixar muitas vezes outras pessoas
com tanta frequência assim, sabe? Quando a gente tá no nosso ritmo. Principalmente no começo, onde a gente tá se organizando financeiramente, quando a gente tá cuidando do nosso financeiro pra gente ir crescendo, né? Pra gente ir melhorando a nossa casa, a gente tá tão esbaforida, assim, em construir a nossa vida, que às vezes a gente não para pra pensar sobre isso, sabe? Mas ela vem. Uma hora acontece, uma hora a solidão ela bate na porta e você tem que saber lidar com isso. E o maior conselho que eu posso te dar é que você abrace esse sentimento, abrace esse momento na sua vida. Por que eu falo isso? Ah, é porque eu tô romantizando a solidão? Não, não é essa a questão. Mas a gente tem que viver os sentimentos que a gente tem, independente dos sentimentos que eles são. E isso eu aprendi na minha solitude. Então, você viver a solidão, você entender aquilo que tá acontecendo, aquele sentimento que você tá vivendo, vai fazer você valorizar cada vez mais os momentos com as pessoas que você ama. Vai fazer você valorizar cada vez mais a sua própria companhia. Vai fazer você valorizar cada vez mais a presença das outras pessoas, os momentos com as outras pessoas, os passeios com as outras pessoas. Então é importante que a gente viva com intensidade a solitude, mas também é importante não fugir da solidão e entender que faz parte da vida, sabe? Não é porque você tá se sentindo sozinha que o mundo acabou. Não, só faz parte da vida, sabe? Não é porque você passa mais tempo sozinha que significa que você é uma pessoa ruim ou que as pessoas não gostam de você, não. Você só tá vivendo a vida e cada um tá vivendo a sua vida. E como que a gente lida com essa questão da solidão? Quando ela começa a incomodar a gente, além da gente acolher, além da gente estar ali presente, vivendo ela, é você ser a pessoa que dá o primeiro passo. Às vezes a gente tem muito orgulho, sabe, de não querer dar o primeiro passo em direção a outras pessoas. Ai, mas é só eu que procuro, tá? Mas é você que tá sentindo falta. E se você não comunica pra outra pessoa que você sente falta de momentos assim, a pessoa não vai às vezes te procurar, porque a pessoa às vezes tá só vivendo a vida dela. Deixa o mundo passar. É importante que a gente comunique para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente quer que faça parte da nossa vida, que a gente tá se sentindo sozinho. É importante também, às vezes, se você não quiser falar, se você não quiser abrir, você não tá se sentindo confortável para abrir sobre isso, simplesmente planeje algo especial para que vocês façam. Nem precisa ser algo grande, não precisa ser um rolê, não precisa ser uma saída muito cara. Não, às vezes só de você chamar uma pessoa para comer um bolo, é que eu sou meio senhora, então as minhas ideias são mais assim, para você comer um bolo, fazer um chá da tarde, fazer uma noite de jogos entre você e seus amigos, fazer qualquer coisa que você possa reunir as pessoas para que você carregue a sua bateria, sabe, social e esteja com outras pessoas, já vai ajudar muito, já vai fazer muito bem para você. É importante também que a gente seja vulnerável nessa questão de falar para as outras pessoas e comunicar, porque às vezes as pessoas não têm noção que a gente está se sentindo assim. Às vezes as pessoas que moram sozinhas, né, que são independentes e tudo mais, a gente tem muita tendência de criar uma casca, sabe? Em que as pessoas às vezes não enxergam as nossas fraquezas, sabe? E às vezes você tá assim. Então é importante que você comunique para as pessoas que você quer passar mais tempo e que você cultive isso. E é óbvio que se as pessoas que você tá comunicando não estão te dando atenção, vá para outras, procure outras. Porque também não adianta você ficar dando todo o seu amor, todo o seu carinho e a pessoa nunca dá retorno, sabe? Não é recíproco. Uma relação que não é recíproca, independente de que jeito que é essa relação, ela não vai pra frente. Se só uma pessoa tiver ali plantando as sementes, estiver cultivando essa relação, não adianta também, né? Tem que ser uma via de mão dupla. E falando também sobre isso de construir novas amizades, de fazer novas amizades, é importante que você faça isso também. Crie novos hobbies, crie novas relações, sabe? Vá fazer coisas diferentes, às vezes um esporte que você faça diferente. Vai fazer corrida, que é ótimo para você conhecer gente, vai participar de alguma atividade em algum centro cultural, alguma coisa assim, sabe? Vai fazer alguma coisa diferente. Que isso vai fazer também você ter e criar novos relacionamentos e nessas novas relações
Já seja mais intencional, já comunique com essas pessoas essa questão de que, eu moro sozinha, mas eu gosto de cultivar momentos bons com os meus amigos, então é legal que a gente faça tais coisas. Eu tenho amigas, muitas amigas, que são de anos, assim, que a gente tem amizades tão saudáveis, tão boas, que é tão legal e que eu recomendo muito que você faça isso. A gente sempre marca pelo menos uma vez no mês. A gente sempre tem que ter uma vez no mês em que a gente se encontra para que a gente cultive a nossa amizade. E isso é muito bom, isso é muito valioso e a gente valoriza tanto isso, é tão gostoso porque a gente tá ali tão entregue, a gente tá com tanto carinho, sabe? Isso também é muito importante. Se entregue quando você estiver com as pessoas, sabe? Não fica tanto no celular, sabe? Pensando em outras coisas, pensando em postar, pensando em divulgar e não sei o que, sabe? Esteja presente ali com a pessoa que você tá. Viva aquele momento intensamente, porque quanto mais a gente tá presente, mais a gente vai dar valor. Do mesmo jeito que a gente tem que viver com intensidade a solitude, a solidão, a gente também tem que viver a presença com as outras pessoas. É muito importante que a gente faça isso também. E falando agora também o porquê que eu, além de ter vivido todas essas experiências, ainda assim eu decidi que eu não ia ficar mais 100% sozinha, foi porque já era uma coisa que eu queria há muito tempo e eu acho que isso é muito importante que a gente cultive na nossa vida, sabe? Que a gente entenda os momentos, os processos e quando é hora de fazer determinadas coisas. E eu dei um passo de muita coragem, que eu queria muito fazer isso há muito tempo. Eu aproveitei todos os momentos que eu poderia ter aproveitado sozinha. Eu aproveitei tudo que eu podia de ter a solitude, eu vivi a solidão, eu vivi muitos momentos com as minhas amizades e agora eu tô numa nova fase da minha vida, que é basicamente ser mãe de pet. Esse daqui é a minha nova companhia, tá? Que inclusive vai pra todos os lugares junto comigo. Eu vou no banheiro, ele vai. Eu vou no meu quarto, ele vai. Eu vou cozinhar, ele vai. Eu vou dormir, ele já está dormindo. Ele só dorme, né? Ele perturba bastante a noite, porque ele ainda é um bebezinho. Ele é um bebezinho de 2 meses. Então ele tá perturbando bastante a noite. Mas assim, gente, prazer. Esse daqui é o Bibble. O Bibble, pra quem não conhece, eu vou colocar aqui uma foto de referência. Provavelmente você já viu algum vídeo, alguma coisa do Bibble. E eu sempre gostei desse filme, eu sempre amei Barbie. E aí quando eu vi ele com esse zoião aqui, ó, né, mamãe? Quando eu vi ele com esse zoião e esse narizinho, eu falei assim, nossa, tem muita cara do Bibble, né? Apocalíptico e tudo, então assim, é por isso que eu desisti de morar sozinha. Obviamente não é com outro ser humano, mas é com um serzinho que dá muito trabalho, demanda muita atenção, mas que é muito gostoso. Ai, que gostoso. Que dorme muito, inclusive, também. Então, é isso. Se você, às vezes, se sente sozinha e quer muito, muito uma companhia, além de você cuidar disso em terapia, às vezes é legal você ter um bichinho também pra você chamar de seu, pra cuidar de você também, porque eles cuidam muito da gente, fazer a gente valorizar mais a vida, mais o tempo, além de dar trabalho, né? Porque tem isso, dá trabalho. Você tem que limpar, você tem que alimentar, você tem que lidar com ele de noite chorando, né, meu filho? Ou então capotando de sono, tem vacina, tem muita coisa. Mas vale muito a pena. É uma companhia muito gostosa. Não só cachorro, mas cachorro, gato. Eu só não sou muito a favor dos passarinhos, eu tenho dó. Mas assim, vale muito a pena. E eu espero que vocês tenham ficado felizes com a minha novidade, a minha mini novidade de 1,5 kg. Que ele foi no na veterinária, ele tem 1,5 kg. E eu espero que vocês tenham curtido um pouco essa experiência, essas coisas que eu falei pra vocês. Eu espero que eu possa ter ajudado você, eu espero que eu possa ajudar outras pessoas. Então, se você puder, compartilhe com outras pessoas que queiram ir morar sozinho, que já moram sozinha. Não se esqueça de curtir e comentar também outras experiências em relação à solitude, solidão e estar presente com outras pessoas aqui embaixo pra mim, pra gente poder compartilhar e poder ajudar outras pessoas. Eu vou gostar muito de saber. Eu preciso também de muitas dicas, então o que você puder contar aqui, eu vou ficar muito feliz, eu vou ler todos. Então é isso. Fica aqui com outro vídeo, né, da minha rotina. Eu espero que você goste. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.
o filho.